Leitura, Decreto 592, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Considerando no artigo 1º, todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude deste direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes de cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência. Os Estados partes do presente pacto, inclusive aqueles que têm a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições na Carta das Nações Unidas. Artigo 2. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e estejam sujeitos à sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente pacto, sem discriminação alguma de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou por qualquer condição. Na ausência de medidas legislativas ou de natureza destinada a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente pacto, os Estados partes do presente pacto comprometem-se a tomar as providências necessárias com vistas a adotá-las, levando em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais e as disposições do presente pacto. O Estado parte do presente pacto compromete-se a garantir de que todas as pessoas cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente pacto tenham sido violados possam dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais. Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa, ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão, e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial. Garantir o cumprimento pelas autoridades competentes de qualquer decisão que julgar procedente tal recurso. Os Estados, partes do presente pacto, comprometem-se a assegurar ao homem e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados partes do presente pacto podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam impostas pelo direito internacional e não acarretem discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, origem ou origem social. A disposição precedente não autoriza qualquer suspensão dos artigos 6, 7, 8, 11, 15 e 16. Os Estados partes do presente pacto que fizerem uso do direito de suspensão devem comunicar imediatamente aos outros Estados partes do presente pacto, por intermédio do secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, as disposições que tenham suspenso, bem como os motivos de tal suspensão. Os Estados partes deverão fazer uma nova comunicação, igualmente por intermédio do secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, na data em que terminar a suspensão. Nenhuma disposição do presente pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente pacto, ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão
dos direitos humanos fundamentais, reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado parte do presente pacto, em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crime mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido, e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e Punição de Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar a essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer Estado parte do presente pacto a exigir, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que tenham assumidas em virtude das disposições das convenções sobre a prevenção e a punição do crime de genocídio. Qualquer condenado à morte terá direito de pedir indulto e comutação da pena. Anistia, o indulto ou comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. A pena de morte não deverá ser imposta em caso de crime cometido por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada às mulheres em estado de gravidez. Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de morte por um Estado parte do presente pacto. Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem apenas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter a pessoa, seus livre consentimento, a experiências médicas ou científicas. Ninguém poderá ser submetido à escravidão. A escravidão e a tráfico de escravos em todas as suas formas ficam proibidos. Ninguém poderá ser submetido à servidão. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados e obrigados. A linha A do presente parágrafo não poderá ser interpretada em sentido de proibir. Nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados, imposta por tribunal competente. Para efeito do presente parágrafo, não são considerados trabalhos forçados ou obrigatórios qualquer trabalho ou serviço previsto na linha B, normalmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em cumprimento de decisão judicial ou que tenha sido objeto de tal decisão, ache em liberdade condicional. Qualquer serviço de caráter militar e nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei venha a exigir daqueles que se oponham ao serviço militar por motivo de consciência. Qualquer serviço exigido em caso de emergência ou de calamidade que ameace o bem-estar da comunidade. Qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo por motivo previsto em lei, em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da prisão e notificada, sem demora, das acusações formuladas contra ela. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá direito a ser julgada, em prazo razoável, de ser posta em liberdade.
A prisão preventiva de pessoa que guarda o julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada às garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência a todos os atos do processo e, se necessário, for para a execução da sentença. Qualquer pessoa que seja privada de liberdade, da sua liberdade por prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal, para que este decida sobre a legalidade do seu encarceramento e ordene a sua soltura caso a prisão tenha sido ilegal. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegais terá direito à reparação. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade, a respeito à dignidade inerente à pessoa humana. As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas, e receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoas não condenadas. As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das adultas e julgadas julgado o mais possível. O regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a reforma e a reabilitação moral dos prisioneiros. Os delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber tratamento condizente com sua idade e condições jurídicas. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com a obrigação contratual. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um estado terá o direito de nele livremente circular e escolher a sua residência. Toda pessoa tem direito a sair livremente de qualquer país, inclusive do seu próprio país. Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, ao menos que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente pacto. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país. Um estrangeiro que se ache legalmente no território de um Estado parte no presente pacto só poderá nele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei e, ao menos, que razões imperativas de segurança nacional a isso se oponham. Terá a possibilidade de expor as razões que militem contra a sua expulsão e ter o seu caso reexaminado pela autoridade competente ou por uma ou várias pessoas especialmente designadas pelas referidas autoridades e de fazer-se representar com esse objetivo. Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente com as devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecidos em lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos da parte ou da totalidade do julgamento, quer por motivo de moral pública, por ordem pública ou por segurança nacional. Em uma sociedade democrática, quer quando o interesse da vida privada dos partes o exija, que na medida em que isso seja estritamente necessário na opinião da justiça, em circunstâncias específicas nas quais a publicidade venha a prejudicar o interesse da justiça. Entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá tornar-se pública, ao menos que o interesse de menores exija o procedimento oposto, ou o processo diga respeito a controvérsias matrimoniais ou a tutela de menores. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias: de ser informado, sem demora, numa língua que compreenda de forma minuciosa da natureza e dos motivos contra ela formulada, de dispor de tempo e meios necessários para sua defesa e a comunicar-se ao defensor da sua escolha, de ser julgado com dilações indevidas, de ser julgado sem dilações indevidas, de estar presente no julgamento e de defender-se, pessoalmente ou por intermédio de defensor de sua escolha, de ser informado, caso não seja defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo, e, sempre que o interesse da justiça assim o exija, de ter o defensor designado ex officio gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo.
de interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas condições de que dispõem as acusações, de ser assistida gratuitamente por intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua empregada durante o julgamento, de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem confessar-se culpada. O processo aplicável a jovens que não sejam maiores nos termos da legislação penal levará em conta a idade dos mesmos e a importância de promover sua reintegração social. Toda pessoa declarada culpada por delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior, em conformidade com a lei. Se uma sentença condenatória passada em julgado for posteriormente anulada ou se um indulto for concedido pela ocorrência ou descoberta de fatos novos que comprovem cabalmente a existência de erro judiciário, a pessoa que sofreu a pena decorrente dessa condenação deverá ser indenizada, de acordo com a lei, ao menos que fique comprovado que lhe pode imputar total ou parcialmente a não revelação dos fatos desconhecidos em tempo útil. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado, por sentença passada em julgado em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não constitua ato ou não constitua delito, de acordo com o direito nacional e internacional, no momento em que foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor penas mais graves do que aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de penas mais leves, o delinquente deverá dele beneficiar-se. Nenhuma disposição do presente pacto impedirá o julgamento ou a condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, eram considerados delituosos, de acordo com os princípios gerais de direito reconhecidos pela comunidade das nações. Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha, e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privada, por meio de culto, de celebração de ritos, de práticas e do ensino. Ninguém poderá ser submetido às medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de teor ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que estejam de acordo com suas próprias convicções. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteira, verbal ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. O exercício do direito previsto no parágrafo 2º do presente artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e das reputações das demais pessoas, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública, ser proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei, que se façam necessárias em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral públicas e os direitos e as liberdades das demais pessoas.
Toda pessoa terá direito de associar-se livremente a outra, inclusive o direito de constituir sindicatos e de a eles filiar-se para a proteção dos seus interesses. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias a uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança das ordens públicas ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O presente artigo não impedirá que se submeta às restrições legais o exercício desse direito por meio das Forças Armadas e da Polícia. Nenhuma disposição do presente artigo permitirá que os Estados partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham adotar medidas legislativas que restringam ou implicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida convenção. A família é um elemento natural e fundamental da sociedade e terá direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado. Será reconhecido o direito do homem e da mulher em idade núbia contrair casamento e constituir família. Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e pleno dos futuros esposos. Os Estados partes do presente pacto deverão adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidade dos esposos quanto ao casamento, durante o mesmo e mesma ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que assegurem a proteção necessária para os filhos. Toda criança tem direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, as medidas de proteção que a sua condição de menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. Toda criança deverá ser registrada e imediatamente após o seu nascimento ele deverá receber um nome. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade. Todo cidadão terá direito à possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas, de participar na condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, de votar e de ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitários e por voto secreto, que garanta a manifestação da vontade dos eleitores, de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, à proteção da lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política e outra de natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. Nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essa minoria não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. Constitui-se o Comitê de Diretores Humanos, denominado Comitê do Presente Pacto. O comitê será composto de 18 membros e desempenhará funções descritas adiante. O comitê será integrado por nacionais dos Estados partes do presente pacto, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direito humano, levando-se em consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Os membros do comitê serão eleitos e exercerão suas funções a título pessoal. Os membros do comitê serão eleitos em votação secreta, dentre uma lista de pessoas que preencham os requisitos previstos no artigo 28, com esses objetivos, pelos Estados partes no presente pacto. Cada Estado parte no presente pacto poderá indicar 2 pessoas. Essas pessoas deverão ser nacionais de estados que as indicou. A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma vez.
A primeira eleição realizar-se-á no máximo 6 meses após a data da entrada em vigor desse presente pacto. Ao menos 4 meses antes da data de cada eleição do comitê, e desde que não seja uma eleição para preencher uma vaga declarada nos termos do artigo 34, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas convidará os Estados-partes do presente protocolo a indicar, no prazo de 3 meses, o candidato a membro do comitê. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, mencionando os Estados-partes que os tiverem indicado e a comunicará aos Estados-partes do presente pacto, no máximo um mês antes da data de cada eleição. Os membros de comitê serão eleitos em reuniões dos Estados-partes convocados pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, na sede da organização. Nessas reuniões, em que o quórum será estabelecido por 2/3 dos Estados-partes do presente pacto, serão eleitos membros do comitê, os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes presentes e votantes. O comitê não poderá ter mais de um nacional de um mesmo estado. Nas eleições do comitê, levar-se-ão em considerações uma distribuição geográfica e equitativa e uma representação de diversas formas de civilização, bem como os principais sistemas jurídicos. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de 4 anos. Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. Entretanto, o mandato de 9 dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao final de 2 anos. Imediatamente após a primeira eleição, o presidente da reunião, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 30, indicará por sorteio o nome desses 9 membros. Ao expirar o mandato dos membros, a eleição se realizarão de acordo com o disposto nos artigos precedentes desta parte do presente pacto. Se, na opinião unânime dos demais membros, um membro do comitê deixar de desempenhar suas funções por motivos distintos de uma ausência temporária, o presidente comunicará tal fato ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar em que o referido membro ocupava. Em caso de morte ou renúncia a um membro do comitê, o presidente comunicará imediatamente tal fato ao secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, que declarará vago o lugar desde a data da morte ou daquela em que a renúncia passe a produzir efeitos. Quando uma vaga for declarada nos termos do artigo 33 e o mandato do membro a ser substituído não expirar no prazo de 6 meses, a contar da data em que tenha sido declarada a vaga, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas comunicará tal fato aos Estados-partes do presente pacto, que poderão, no prazo de 2 meses, indicar candidatos em conformidade com o artigo 29 para preencher a vaga. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética dos candidatos assim designados e a comunicará aos Estados-partes do presente pacto. A eleição destinada a preencher tal vaga será realizada nos termos das disposições pertinentes desta parte do presente pacto. Qualquer membro do comitê eleito para preencher uma vaga em conformidade com o artigo 33 fará parte do comitê durante o restante do mandato do membro que deixar vago o lugar do comitê, nos termos do referido artigo. Os membros do comitê receberão, com a aprovação da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, honorários provenientes de recursos da Organização das Nações Unidas, nas condições fixadas, considerando-se a importância das funções de comitê pela Assembleia Geral. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas colocará à disposição do comitê
o pessoal ou o serviço necessário ao desempenho eficaz das funções que lhes são atribuídas em virtude do presente pacto. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas convocará um membro do comitê para a primeira reunião, realizar-se-á na sede da organização. Após a primeira reunião, o comitê deverá reunir-se em todas as ocasiões previstas em suas regras de procedimento. As reuniões do comitê serão realizadas normalmente na sede da Organização das Nações Unidas e no escritório das Nações Unidas em Genebra. Todo membro do comitê deverá, antes de iniciar suas funções, assumir em sessão pública o compromisso solene que desempenhará suas funções imparcial e conscientemente. O comitê elegerá sua mesa para um período de 2 anos. Os membros da mesa poderão ser reeleitos. O próprio comitê estabelecerá suas regras de procedimento. Estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições. O quórum será de 12 membros. As decisões do comitê serão tomadas por maioria dos votos dos membros presentes. Os Estados partes do presente pacto comprometem-se a submeter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente pacto e sobre o processo alcançado no gozo desses direitos, dentro de um prazo de 1 ano, a contar do início da vigência do presente pacto dos Estados partes interessados, a partir de então, sempre que o comitê vier solicitar. Todos os relatórios serão submetidos ao secretário-geral das Organizações Unidas, que o encaminhará para exame ao comitê. Os relatórios deverão sublinhar caso existam os fatores e dificuldades que prejudiquem a implementação do presente pacto. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas poderá, após a consulta ao comitê, encaminhar às agências especializadas interessadas cópia das partes dos relatórios que digam respeito à sua esfera de competência. O comitê estudará os relatórios apresentados pelos Estados-partes do presente pacto e transmitirá aos Estados-partes seu próprio relatório, bem como os comentários gerais que julgar oportunos. O comitê poderá igualmente transmitir ao Conselho Econômico e Social os referidos comentários, bem como cópias dos relatórios que houver recebido nos Estados-partes do presente pacto. O Estado-parte no presente pacto poderão submeter ao comitê as observações que desejarem formular relativamente aos comentários feitos nos termos do parágrafo 4º do presente artigo. Com base no presente artigo, todo Estado-parte do presente pacto poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê para receber, examinar as comunicações em que um Estado-parte alegue que outro Estado-parte não venha cumprir as obrigações que lhe impõe o presente pacto. As referidas comunicações só serão recebidas e examinadas nos termos do presente artigo, no caso de serem apresentadas por um Estado-parte que houver feito uma declaração que reconheça, em relação a si própria, a competência do comitê. O comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado-parte que não houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas, em virtude do presente artigo, estarão sujeitas ao procedimento a que se segue. Se um Estado-parte de presente pacto considerar que outro Estado-parte não vem cumprindo as disposições no presente pacto, poderá, mediante comunicação escrita, levar as questões ao conhecimento deste Estado-parte, dentro do prazo de 3 meses, a contar da data do recebimento da comunicação. O Estado destinatário fornecerá ao Estado que enviou a comunicação, explicações e qualquer outras declarações por escrito que esclareçam as questões, as quais deverão fazer referência, até onde seja possível e pertinente, aos procedimentos nacionais e aos recursos jurídicos adotados, em trâmite ou disponível sobre questão. Se o prazo de 6 meses a contar da data do recebimento da comunicação original pelo Estado destinatário a questão não estiver
dirimida satisfatoriamente para ambos os estados partes interessados, tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao comitê, mediante notificação endereçada ao comitê ou ao outro estado interessado. O comitê tratará de todas as questões que lhe submetem, em virtude do presente artigo, somente após ter se assegurado que todos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados, em consonância com os princípios do direito internacional e geralmente conhecidos. Não se aplicará essa regra quanto à aplicação dos mencionados recursos prolongar-se injustificadamente. O comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações previstas no presente artigo. Sem prejuízo das disposições na linha C, o comitê colocará seus bons ofícios às disposições dos estados partes interessados, no intuito de alcançar solução amistosa para as questões, baseada no respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, reconhecidas no presente pacto. Em todas as questões que lhe submetam, em virtude do presente artigo, o comitê poderá solicitar aos estados partes interessados a que se faz referência na linha B que lhe forneçam quaisquer informações pertinentes. Os estados partes interessados a que se faz referência à linha B terão direito de fazer-se representar quando as questões forem examinadas no comitê e de apresentar suas observações verbalmente ou por escrito. O comitê, dentro dos 12 meses seguintes à data do recebimento da notificação mencionada, apresentará relatório. Se houver sido alcançada a solução nos termos da linha I, ao comitê restringir-se-á em seu relatório uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Se não houver sido alcançada a solução alguma nos termos da linha E, o comitê restringirá seu relatório uma breve exposição dos fatos, serão anexados o relatório do texto da observação escrita e as atas das observações orais apresentadas pelos estados partes interessados. Nossa. Para cada questão, o relatório será encaminhado ao estados partes interessado. As disposições no presente artigo entrarão em vigor a partir do momento em que 10 estados, parte do presente pacto, houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo 1º deste artigo. As referidas declarações serão depositadas pelos estados partes junto ao secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, que enviará cópia das mesmas aos demais estados partes. Toda declaração poderá ser retirada a qualquer momento, mediante notificação interessada ao secretário-geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida, nos termos deste artigo, em virtude do presente artigo. Não se receberá qualquer nova comunicação de um Estado parte, uma vez que o secretário-geral tenha recebido a notificação sobre a retirada da declaração, ao menos que o Estado parte interessado haja feito uma nova declaração. Se uma questão submetida ao comitê, nos termos do artigo 41, não estiver dirimida satisfatoriamente para os estados partes interessados, o comitê poderá, com o consentimento prévio dos estados partes interessados, constituir uma comissão ad hoc, doravante denominada comissão. A comissão colocará seus bons ofícios à disposição dos estados partes interessados no intuito de alcançar uma solução amistosa para a questão baseada no respeito ao presente pacto. A comissão será composta de 5 membros, designados com o consentimento dos estados partes interessados. Se os estados partes interessados não chegarem a um acordo a um respeito da totalidade ou parte de composição da comissão dentro do prazo de 3 meses, os membros da comissão em relação às quais não se chegou a acordo serão eleitos pelo comitê, entre os seus próprios membros, em votação secreta e por maioria de 2/3 dos membros do comitê. Ué, aumentou a página? Aumenta não, trem. Os membros da comissão exercerão função a título pessoal
Não poderão ser nacionais dos estados interessados, nem dos estados que não sejam parte do presente pacto, nem de um estado parte que não tenha feito a declaração prevista no artigo 41. A própria Constituição elegerá seu presidente e estabelecerá suas regras de procedimento. As reuniões da comissão serão realizadas normalmente na sede da Organização das Nações Unidas ou no escritório das Nações Unidas, em Genebra. Entretanto, poderão realizar-se em qualquer outro lugar apropriado que a comissão determinar, após a consulta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas e aos Estados partes interessados. O secretário referido no artigo 36 também prestará os serviços às comissões designadas, em virtude do presente artigo. As informações obtidas e coligidas pelo comitê serão colocadas à disposição da comissão, a qual poderá solicitar aos estados partes interessados que lhe forneçam qualquer outras informações pertinentes. Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, mas em qualquer caso no prazo de 12 meses, após ele ter tomado conhecimento, a comissão apresentará um relatório ao presidente do comitê que encaminhará ao estado das partes interessadas. Se a comissão não puder terminar o exame de questão, restringirá seu relatório a uma breve exposição sobre o seu estágio em que se encontra o exame da questão. Se houver sido alcançada uma solução amistosa sobre a questão, baseada no respeito dos direitos humanos reconhecidos no presente pacto, a comissão restringir-se-á em seu relatório a uma breve exposição dos fatos e a solução alcançada. Se não houver sido alcançada a solução nos termos da linha B, a comissão incluirá no relatório suas conclusões sobre os fatos relativos à questão debatida entre os estados partes interessados, assim como sua opinião sobre a possibilidade de solução amistosa para a questão. O relatório incluirá as observações escritas e as atas de observações orais feitas pelos estados partes interessados. Se o relatório da comissão for apresentado nos termos da linha C, os estados partes interessados comunicarão no prazo de 3 meses, a contar da data do recebimento do relatório, ao presidente do comitê, se aceitam ou não os termos do relatório da comissão. As disposições do presente artigo não prejudicarão as atribuições do comitê previstas no 41. Todas as despesas do membro da comissão serão repartidas equitativamente entre os estados partes interessados, com base em estimativas a serem estabelecidas pelo secretário-geral das Organizações das Nações Unidas. O secretário-geral das Organizações das Nações Unidas poderá, caso seja necessário, pagar as despesas dos membros da comissão, antes que seja reembolsado pelos estados partes interessados, em conformidade com o parágrafo 9º do presente artigo. Os membros de comitê e membros de comissão de conciliação ad hoc, que forem designados nos termos do artigo 42, terão direito às facilitações, privilégios e imunidades que se concedem aos peritos do presente no desempenho de missões para a Organização das Nações Unidas em conformidade com as seções pertinentes da Convenção sobre Privilégio e Imunidade das Nações Unidas. As disposições relativas à implementação do presente pacto aplicar-se-ão sem prejuízo dos procedimentos instituídos em matéria de direitos humanos, pelos ou em virtude dos mesmos instrumentos constitutivos e pelas convenções das Organizações das Nações Unidas e das agências especializadas, e não impedirão que os Estados partes venham a recorrer a outros procedimentos para a solução de controvérsia, em conformidade com os acordos internacionais gerais ou especiais vigentes entre eles. O Comitê submeterá à Assembleia Geral, por intermédio do Conselho Econômico e Social, um relatório sobre as suas atividades. Nenhuma disposição do presente pacto poderá ser interpretada em detrimento das disposições das Cartas das Nações Unidas e das Constituições das agências especializadas, as quais definem as responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e das agências especializadas relativamente às questões tratadas no presente pacto. Nenhuma disposição do presente pacto poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente sua riqueza e seus recursos naturais. O presente pacto está aberto à assinatura de todos os membros
todos os atos membros da Organização das Nações Unidas, ou membros de qualquer de suas agências especializadas, de todo o Estado parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral a tomar-se parte do presente pacto. O presente pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao secretário-geral das Organizações das Nações Unidas. O presente pacto está aberto à adesão de qualquer Estado mencionado no parágrafo 1º deste artigo. Faz-se uma adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao secretário-geral das Organizações das Nações Unidas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas informará todos os estados que hajam assinado o presente pacto ou a ele aderido no depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão. O presente pacto entrará em vigor 3 meses após a data do depósito, junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas, do 35º instrumento da ratificação ou adesão. Para o Estado que vierem a ratificar o presente pacto, ou ele aderir após o depósito do 35º instrumento da ratificação ou adesão, o presente pacto entrará em vigor 3 meses após a data do depósito, pelo Estado em questão de seu instrumento de ratificação ou adesão. Aplicar-se-ão as disposições do presente pacto, sem qualquer limitação ou exceção, todas as unidades constitutivas dos Estados federativos. Qualquer Estado parte do presente pacto poderá propor emendas e depositá-las junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. O secretário-geral comunicará todas as propostas de emendas aos Estados partes do presente pacto, permitindo-lhes que o notifiquem se desejam que se convoque uma conferência dos Estados partes, destinadas a examinar as propostas e submetê-las à votação. Se pelo menos 1/3 dos Estados partes se manifestar a favor da referida convocação, o secretário-geral convocará a conferência sobre os auspícios da Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda votada pela maioria dos Estados partes presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e aceitas em conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de 2/3 dos seus Estados partes do presente pacto. Ao entrar em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os Estados partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados partes permanecem obrigados pelas disposições do presente pacto e pelas emendas anteriores por eles aceitas. Independentemente da notificação prevista no parágrafo 5º do artigo 48, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas comunicará a todos os Estados referidos no parágrafo 1º do referido artigo as assinaturas, as ratificações e adesões recebidas em conformidade com o artigo 48, a data de entrada em vigor do pacto, nos termos do artigo 49, e a data de entrada em vigor de qualquer emendas. O presente pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos e serão depositados nos arquivos das Organizações das Nações Unidas, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias autênticas do presente pacto a todos os estados mencionados no artigo 48. É do fé, assinatura, fim.